E após 2 dias de fiscalização no depósito de fogos de artifício que explodiu na segunda-feira, o IMA autuou o proprietário em mais de R$85 mil, possivelmente por crime ambiental. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, ao vivo, é o repórter Neto Mota, que está exatamente com o representante do IMA. Neto, o IMA, depois da perícia, inclusive eles estiveram presentes lá, né, conseguiram constatar exatamente quais crimes. Olha, Moura, é um trabalho árduo, viu? Inclusive que contou com a participação, como você bem citou agora, do Instituto do Meio Ambiente aqui de Alagoas, mas desde a última segunda-feira, vários órgãos estão lá envolvidos para tentar saber o que foi que ocasionou essa explosão. Para se ter uma ideia, ainda na segunda-feira, o Esquadrão de Bombas do BOPE, Polícia Militar, esteve no local, fez uma varredura e encontrou, segundo o relatório do próprio esquadrão, fragmentos, na verdade explosivos, que ainda estavam íntegros e foram recolhidos. Logo após, chegou a vez da varredura da Polícia Científica e os técnicos passaram mais de 6 horas analisando outros fragmentos, pedaços de metais, ferros, catalogaram e fizeram esse recolhimento para incluir dentro dessa perícia, que o resultado, como a gente já havia divulgado, deve sair em até 30 dias, que foi o prazo máximo dado. Uma perícia ambiental também foi feita e foi constatada a existência de criações de éguas e também cabras naquela mesma região, já que a propriedade era muito grande. Agora a gente chega no Instituto do Meio Ambiente, que fez também averiguações, inclusive de drone, e autuou por 3 vezes o dono. Eu estou aqui com a Mirela, que é do IMA, e vai nos explicar. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cidade Alerta. Conta com detalhes, quais foram os trabalhos realizados pelo IMA até agora? Tá, no dia 6, a gente recebeu uma denúncia para ir em loco, olhar uma possível explosão que tinha acontecido no entorno de Guaxuma. Fomos, só que quando chegamos lá, ainda estava ocorrendo as explosões, então a gente não conseguiu avaliar todo o impacto que causou ela. No dia posterior, no dia 7, o Instituto mandou uma equipe que levantou um voo com um drone para poder mapear a região que foi impactada pelos fogos, pelas chamas. Com isso, teve um somatório de 1,56 hectares que foi impactado. E com isso, o Instituto lavrou 3 autos de infração para o proprietário do depósito, que foi por falta de licença. Um segundo por danificar, destruir a natureza, que teve o impacto do fogo, e o terceiro por poluição. E cada auto de infração desse corresponde também a uma multa, é isso? E qual o valor? A gente não lavra multa, a gente autua, a gente lavra autos de infração. Foi um valor em torno de R$85 mil, juntando os 3 autos de infração. E agora, quais serão os próximos passos? Ainda no momento a gente está esperando também, como você falou, perícia de tudo, para poder saber como a gente vai percorrer daqui para frente. E ele pode entrar com recurso, ele apresenta no prazo de 20 dias, é isso? Pode sim, ele tem 20 dias corridos para apresentar a defesa dos autos de infração. E após quando ele apresentar a defesa, vai sair uma decisão tomada da análise dessa defesa que ele apresentou. Então corre o risco, esse valor todo pode ser então reduzido a partir da defesa, a depender do que ele apresentar. Isso, a partir da defesa dele, do que ele apresentar, do que ele alegar, do que ele poder conseguir comprovar se realmente tudo aquilo é dele, ele pode apresentar. A gente vai esperar o que ele vai apresentar na defesa. O que vocês conseguiram acompanhar da perícia ambiental em relação a esses animais que ficavam lá também? Os animais, quando a gente chegou lá em loco no primeiro dia, a gente viu que são terrenos separados, né? Então, é ao redor dele. Então, não é no mesmo local. Então, pra gente, não foi muito viável uma coisa juntar na outra, entendeu? São coisas separadas. Ali era um terreno que ele tinha alugado, se não me engano, e aconteceu a explosão naquele terreno, não no mesmo terreno que tem essa criação. Então, como se trata de uma propriedade privada que é bem grande, apenas aquele pedaço que havia sido alugado? Aquele pedaço que havia sido alugado. É como se a propriedade fosse dividida, não sei se do mesmo dono, mas como se a propriedade havia sido dividida, né?
Mirela, a população pode denunciar, né, casos como esse. Ali eu notei, quando eu fui fazer a cobertura lá logo depois, no mesmo dia, que muitos vizinhos falavam que não sabiam do que se tratava toda aquela movimentação que eles viam, principalmente durante a madrugada. Então, em caso de pessoa que apresentar também, que vê a mesma situação, o mesmo cenário, como é que pode fazer para acionar o IMA? O Instituto do Meio Ambiente, a gente tem um aplicativo para você fazer esse tipo de denúncia. É o IMA Denuncie. Você pode baixar em Android, você baixa no seu telefone esse aplicativo e você pode fazer a denúncia. Lá no aplicativo você pode colocar fotos, localização exata do local da denúncia, os dados, e você pode escrever o que você acha que aquilo está acontecendo e os fiscais irão atender essa denúncia. Mirela, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, a gente vai continuar acompanhando, né, para tentar ter aí uma dimensão. Esse laudo está sendo muito aguardado, porque todo mundo está querendo saber quais eram ali os cenários que ficaram diante do que aconteceu, diante daquela explosão, e principalmente a quantidade, se é que dá para dizer, ali dos contêineres que estavam cheios de pólvoras em alguns pontos, como já foi levantado. Volto para você. Perfeito, Neto Malta. E as imagens tu consegue ver mesmo, né, a área toda que foi danificada. Eu queria fazer só uma pergunta, né? A gente já tem, então, 3 autos de infração contra o proprietário. Ele tem direito à defesa, enfim, de repente justificar alguma coisa que possa reduzir esses autos. Eu queria só saber dela se a gente pode ter, depois da conclusão do inquérito, das investigações, novos autos por parte do IMA, ou a parte do IMA já aconteceu, não tem mais o que acrescentar contra esse proprietário. Ok, por enquanto, a parte do IMA foi feita. Fora os autos de infração, desculpa, eu esqueci até de levantar essa observação, foi embargada a área que foi atingida, tá? A área que foi danificada da mata, ela foi embargada. Então, por enquanto, essas são as avaliações do IMA, são os autos que foram lavrados. Posteriormente, com defesa, com o que eles apresentarem, a gente ainda vai analisar. Depois disso, dependendo do que os laudos de bombeiro, perícia, for sair, pode ser que sim, também pode ser que não. Não tem como eu falar agora, afirmar para você isso, que vai acontecer sem ter tudo finalizado. Justifique esse embargo, o que é que vai ser feito na área? Tem que ter ele vai ser responsabilizado para, de repente, replantar a vegetação? O que é que... É isso que a gente vai aguardar. Depende da defesa dele, ele vai apresentar a defesa dos 3 autos de infração dele. Quando ele apresentar a defesa que sair a decisão, na decisão que for tomada, vai dizer se ele vai ter que replantar lá ou se a própria natureza vai regenerar.